Não. Tá? Cheguei, achei um caminho, mas esse é o melhor caminho? Não necessariamente. Tá? Eu tenho que explorar todas as alternativas que tenham um custo menor do que 450. E eu ainda tenho uma opção aqui, tá? Ou seja, Pitetze, o custo até Pitetze é 417. Quem sabe indo por Pitetze vai ser menor. Tá? Então eu só paro, tá? Quando eu chego no nó final, no nó destino, eu não tenho nenhum outro nó aberto no grafo, tá? Na minha exploração ali, com um custo menor do que o custo que eu achei até o momento. Essa aqui é a ideia. Tá? Então, continuamos, explora Pitetze, tá? Pitetze eu também chego, Piteste, né? Eu até chego em Bucareste também, com esse custo 101, tá? Na hora que eu olho lá, opa, é 418. O que ele está me falando? Que vale mais a pena ir por esse caminho, Arad, Sibiu, Rimini, Cuviceia, Pitetze e Bucareste, do que ir nesse caminho aqui. Isso que ele está falando para mim. Tá? E agora acabou? Agora, a princípio, acabou. Por quê? Porque esse custo aqui, 418, não tem nenhum nó aberto, tá? Não tem nenhum outro nó aqui que está com custo aparecendo, que são os abertos, que tem um valor menor que 418. Então, eu posso falar, não, esse é o menor caminho. Tá claro, gente? Dúvidas aí? Agora, por que o A estrela... A pergunta é, né? O A estrela fornece solução ótima? Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o A estrela fornece a solução ótima desde que a heurística seja admissível. O que é isso? Tá? O custo fornecido pela heurística é menor ou igual do que o custo real. Ou seja, a heurística é otimista, vamos pensar assim. Tá? Por que isso? Só no caso aqui, tá, a distância real é otimista, ela é sempre menor ou igual ao custo real. Então, a distância euclidiana entre dois pontos aqui, no caso, é uma heurística admissível. O custo em linha reta vai ser sempre menor ou igual ao custo entre duas estradas. Tá? Por que isso garante que a solução é ótima? Tá? Nota que é o seguinte, eu vou parar o meu algoritmo quando nenhum outro nó aberto for menor do que o nó que eu encontrei. Tá? Com isso, se eu garantir que a heurística... pega Zerinde aqui, por exemplo. Tá? O custo final de Zerinde é 449. Tá? Que é 75 mais 374. Tá? Como é que eu garanto que não vai ter um caminho por Zerinde que vai ser menor do que esse caminho? Tá? Do que o caminho que eu encontrei aqui, passando por Pitetze, etc. O que me garante é exatamente o fato de a heurística ser admissível. Tá? Eu sei que o custo real de Zerinde até Bucareste vai ser maior que 374. A heurística é menor ou igual ao custo real. Tá? Então, no melhor caso, vamos pensar assim, se for, tem uma estrada em linha reta aqui, tá? De Zerinde até Bucareste, ele vai custar 374. Tá? Mas não me interessa, se ele custar 374, o custo final é 449, que não me interessa, porque eu achei um custo 418. Tá? Então, o fato da heurística ser admissível me garante que eu posso parar quando eu encontrar o menor custo, que nenhum outro nodo vai ter um custo menor. Tá? Eu não preciso explorar os outros nós para ter certeza que este vai ser o custo menor. Tá? Então, o fato da heurística ser admissível me garante isso. Tá claro? Oi? Tá. Admissível significa o seguinte, o custo da heurística, tá, é menor ou igual ao custo real. Tá? Então, no caso aqui, a distância euclidiana. Tá? A distância euclidiana, ela mede a distância em linha reta. Então, ele vai ser sempre menor ou igual ao custo real. Tá? Se tiver uma curva na estrada, a distância euclidiana já vai ser menor ou igual. Tá? E o que ela me garante é exatamente que eu posso parar a busca quando eu encontrar um menor custo, tá? Um menor f aqui, porque qualquer outro nó aberto, tá? Se a heurística ela é menor ou igual ao custo real, significa que o custo real vai ser maior do que esse valor. Então, no caso de Zerinde, que eu estou falando que é 374 aqui, heurística, o custo real vai ser maior do que 374. Com isso, o custo final, o F aqui, vai ser maior do que, vai ser no melhor caso de todos, 449, que não me interessa. Essa aqui é a ideia. A heurística sendo otimista, vamos falar assim,
Significa que o custo real é, no melhor caso, igual à heurística. Tá? Como o custo, né, o f de n do nó aqui indica exatamente o custo de chegar num nó mais a estimativa de ir daquele nó até o final, tá? Eu sei que essa estimativa vai ser, no melhor caso, igual ao custo real. Tá? Então, com isso, eu posso parar de pesquisar, que me garante. Tá? Se a heurística pudesse ser maior, então, ao contrário, vamos pegar agora uma heurística não admissível. Tá? Então, supõe que a estimativa aqui é 374, mas você chega lá e descobre que tem um portal que te teletransporta lá para Bucareste. Tá? E o custo fica 75. Bom, aí você não pode fazer nada, né? Como é que você adivinhar que ia ter um portal lá? Tá? Mas, de qualquer forma, no caso aqui, a gente considera que não tem portal, tá? Que a heurística é admissível, então ele te garante a solução ótima. Tá ok? Bom, a complexidade do algoritmo depende um pouco da heurística. Tá? Infelizmente, o pior caso do A estrela pode ser exponencial em termos do tamanho da solução, não em termos do tamanho de nós, mas em termos do tamanho da solução. Tá? Mas tem outra característica da heurística, e quando a gente consegue provar que a heurística é consistente e ela tem outras características próprias, eu consigo mostrar que o A estrela não vai cair no pior caso. Tá? Então, para heurísticas boas, vamos falar assim, heurísticas bem comportadas, tá? Eu garanto que o A estrela não cai no pior caso, tá? E aí eu consigo usar ele sem muita preocupação. Essa aqui é a ideia. Tá? Mas, infelizmente, assim, na prova do pior caso geral, ele pode ser exponencial. Tá? Da solução, não é no tamanho n do número de nodos, não. Mas se sua solução tiver, sei lá, k nodos, ele vai ser 2 elevado a k o tanto de exploração que eu tenho que fazer. Tá? Essa é a... assim, eu não entrei em detalhe aqui na análise direitinho, tá? Mas tem as análises todas, vocês podem pesquisar. Não, mais ou menos. Né? Se eu tiver um gráfico, o Dijkstra, por exemplo, que, sei lá, N2, né? A aresta vezes... vamos resumir. Põe um algoritmo quadrático em termos do número de nós, de N. Tá? Um N ao quadrado pode ser melhor que um K, que um 2 elevado a K, por exemplo. Depende da relação entre N e K, claro. Se o 2 elevado ao tamanho da solução for maior que o gráfico, significa que o está visitando o nó 2 vezes? Ele pode visitar o nó mais vezes. Tá? Depende da heurística. Esse que é o negócio. Se a heurística estiver incorreta, tá? Aquele nó pode ter que entrar novamente na lista de aberto. Eu vou ter que abrir o nó novamente. Tá? Tem umas coisas esquisitas na implementação do nó aqui. Tá? Aqui, na verdade, quando a heurística é admissível e mais... Uma heurística consistente, tá, gente? Ela segue a regra do triângulo. Então, se eu passar por dois... Se eu tenho um caminho em linha reta e um caminho que passa nas duas arestas de um triângulo, é sempre melhor eu ir em linha reta. Tá? A distância euclidiana também segue essa consistência do triângulo. Então, ela é consistente também. Tá? E com a heurística consistente, você consegue mostrar que o algoritmo não cai no pior caso. Eu posso fechar um nó a partir do momento que eu expando ele. Tá? Mas tem situações onde eu posso ter que expandir um nó e ter que abrir ele de novo, se a minha heurística não for consistente. Que é visitar um nó mais de uma vez. Tá? Então tem os detalhes aí de implementação. Na verdade, eu coloquei o código aqui, tá? Mas vocês conseguem achar esse código todo. Mas você nota que tem exatamente uma lista open aqui e uma lista closed, tá? E o algoritmo fica rodando até que seja uma solução ótima seja encontrada. Tá? Ele tira, né, basicamente a lista open é um heap, tá? Ou seja, uma fila de prioridades onde o primeiro nó lá é o nó de menor custo. Tá? Então eu tiro ele, investigo ele, se não for eu pego os filhos e incluo os filhos lá na lista open, senão eu vou tirando e tem aqui os custos, tem a implementação toda aqui que eu não vou entrar em detalhes. Tá? Mas, de qualquer forma, é um algoritmo não complicado de implementar, tranquilo de implementar, tá? E funciona bem. Agora, o mais interessante do A estrela é que existem diversas melhorias, otimizações, variações do A estrela. Eu mostrei para vocês o A estrela clássico. Tá? Mas existem versões do A estrela, por exemplo, quando o ambiente é dinâmico. Né? Suponha que eu estou andando, né? Eu fiz... Então, como eu falei, o A estrela é um algoritmo de planejamento. Tá? Então, fiz o plano, né? Cheguei à conclusão que o meu caminho passa por aqui, tá?
peguei meu carro e comecei a dirigir nesse caminho aqui. Tá? E cheguei para descobrir que lá em Pitetse, tá? Essa estrada que liga Pitetse em Bucareste aqui está fechada por um desmoronamento, tá? Comum nessa época do ano. Tá? E aí, vou ter que recomputar tudo de novo? Será que eu preciso? Não. Tá? O algoritmo tem uma versão do A estrela que chama D estrela, tá? Que consegue recomputar só uma partezinha do grafo aqui, me dá como se fosse um desvio aqui local e eu consigo desviar e chegar. Tá? Então, uma opção interessante. Tá? Tem outras versões que são paralelas. Tá? Tem outras versões que são em tempo real. Né? O que pode ser em tempo real? O A estrela, né, parece que é rápido, mas pensa num grid lá que eu tenho, sei lá, milhões de nodos. Tá? O que acontece? Então, pode ficar um pouco lento computar o A estrela. Mesmo que eu não caia no pior caso, mesmo que ainda seja, tá, polinomial o tempo, a complexidade, mas pelo tamanho do meu espaço de estados, pelo tamanho do meu grid, pode ficar muito caro. Tá? E lembra que eu falei na aula passada que meu jogo está lá, rodando a 30 frames por segundo. Tá? Então eu posso querer uma solução que é em tempo real, ou seja, quando bater o clock lá, ou tem que mostrar, tem que fazer o personagem andar, ele me dá a melhor solução até o momento. Aí, claro, já não garanto a solução ótima, mas eu garanto alguma solução. Tá? Então, tem uns algoritmos também que chamam de anytime, ou seja, qualquer momento você pede uma solução, ele te dá uma solução. Tá? E diversas outras variações. Tá? Então, teve um aluno de mestrado que está trabalhando especificamente com a estrela, é o Luiz Henrique, tá? E um dos artigos, da parte inicial do trabalho dele, foi exatamente fazer um survey desses algoritmos, tá? Ele fez uma taxonomia, etc., tá? Que a gente publicou no SBIA, o Simpósio Brasileiro de IA, ano passado. Ele está trabalhando exatamente com a paralelização do A estrela. Então, ou seja, como é que eu aproveito hoje em dia você tem um dual core da vida, um quad core, etc. Como é que eu paralelizo o A estrela para andar com ele mais rápido? Tá? Então ele tem trabalhado bastante nisso. Tá claro, gente? Então, depois pessoas interessadas podem dar uma olhada nesse artigo aí, que ele é interessante para isso aí. Tá? Uma outra coisa que é interessante, que, como eu falei, o A estrela é muito usado para grid. Tem vários aplicativos na internet que rodam o A estrela, você consegue executar ele passo a passo, então você abrir aqui, ó, ele te mostra quem que está na open list, tá? Quem que está na closed list, aí vai. Tá? Então, o valor do F, o valor da heurística, e você pode passo a passo aqui, tá? Aí expandiu as possibilidades. Tem um detalhe aqui que eu esqueci, tá, gente? Ele está indo do vermelho para o verde, por isso que eu estava achando estranho aqui, tá? Mas ele está indo do vermelho para o verde, por isso que ele está expandindo muito aqui no começo. Tá? Mas o que ele está fazendo? Olha, vocês não estão enxergando nada, tá? Desculpa. Ele está vindo para cá, tá? Vou contar para vocês que ele está descendo aqui, ó, tentando chegar. Por quê? Porque a heurística está mandando ele na direção correta. Ele usa uma heurística que chama distância de Manhattan, provavelmente, tá? Que é a soma dos quadrados, a soma da distância vertical mais a soma da distância horizontal, sem considerar os obstáculos. Tá? Então a tendência é ele ir descendo na diagonal aqui. Tá? À medida que eu vou andando aqui, cheguei no obstáculo, ele vai ver que esse caminho aqui não está mais tão bom. Tá? Aí começa a explorar os vizinhos. Aí está explorando os vizinhos. Ele está crescendo, vocês não estão enxergando nada. Tá? Mas está aparecendo uma mancha azul aqui, ó, bem devagar. Tá? Que ele tentando exatamente explorar os vizinhos. Opa, rodei tudo. Então ele teve que explorar essa galera toda aqui para poder chegar nesse caminho aqui e achar. Tá? Mas isso por quê? Porque tem muito obstáculo. Se eu tirar alguns obstáculos, deixa eu pôr um furo aqui, ó. Ele acha o furo rapidinho, explorando muito menos, gente. Tá? A área de exploração aqui dele ficou desse tamanho aqui. Tá? E é legal, tem alguns aplicativos também que vocês acham, né, de implementação do A estrela, que ele compara o A estrela com Dijkstra, com busca em profundidade, com busca em largura. É interessante de olhar e que você vai ver exatamente o tamanho de expansão de cada nó. Tá? O Dijkstra expandiria igualmente ao redor aqui até conseguir achar alguma coisa. Então, com isso a gente fecha. Então, como eu falei, tá, a gente está tentando dar um overview das coisas. Com isso eu tentei dar um overview dessa parte de planejamento. Tá? De movimentação. Tá? A gente falou um pouco do algoritmo de movimento propriamente dito, que é o campo potencial, e de planejamento, que é o A estrela, tá? Que são dois algoritmos bastante utilizados. Agora nós vamos entrar numa outra parte que é para falar de comportamento. Como é que você define o comportamento dos seus NPCs ao longo do jogo. Tá? Então, basicamente, o comportamento do NPC, o que é comportamento? Tá?
tá? Ele vai definir quais as ações que o NPC deve tomar ao longo do jogo, tá? Para fazer determinadas as ações dele, ou seja, determinar as ações que ele tem que fazer a cada momento do jogo, tá? Então, normalmente, por comportamento, a gente entende tomada de decisões. Tá? Ou seja, a cada momento, qual que é a ação que ou seja, dado o estado do jogo, dada a situação corrente do meu jogo, qual que é a situação que o agente tem que fazer para resolver um determinado problema, qual que vai tornar, sei lá, ele melhor naquele momento, etc. Né? Ou seja, exemplo, sob fogo inimigo, o NPC deve atirar, esconder ou fugir. Tá? Então, essa é uma tomada de decisão que ele tem que fazer, ou seja, toma uma determinada posição do meu ambiente, estou tomando tiro vindo numa determinada direção. Tá? Meus sensores estão captando isso aí. O que eu tenho que fazer nesse momento? Tá? Então, nós vamos ver que tem vários algoritmos que tentam trabalhar em cima dessa coisa. Tá? Bom, é importante falar o seguinte, que apesar do grande potencial que eu tenho de técnicas que permitem trabalhar com comportamento, tá? A grande maioria dos jogos usam técnicas bastante simples ainda. Tá? Que nós vamos ver as mais simples aqui, que são as máquinas de estado finito, sistemas baseados em regras, etc. Tá? Você vai pensar, rede neural, algoritmo genético, né, probabilidade, etc. Está começando a aparecer em alguns jogos, mas ainda está muito incipiente. Tá? A grande maioria dos jogos vai ter alguma coisa do tipo das coisas que nós vamos ver aqui. Tá? Mas, vamos falar assim, a parte acadêmica da IA para jogos já está estudando muito essas coisas, mas isso ainda não está sendo implementado na indústria de jogos, tá? Por diversas questões aí que depois a gente pode discutir um pouquinho, tá? Mas tem sempre essa diferença entre o que os cientistas, pesquisadores estão fazendo e o que a indústria de jogos realmente está incorporando rapidamente, tá? Então vamos lá, a primeira técnica que nós vamos ver é as famosas máquinas de estado finito. Tá, que talvez seja a técnica mais utilizada em jogos, tá, para eu poder modelar o comportamento e tomada de decisão dos meus caracteres. Tá? O que é uma máquina de estado finito? Basicamente um grafo, tá? Só que nesse caso meu grafo é da seguinte forma. Cada nodo do meu grafo modela um comportamento para o NPC. Tá? E as arestas modelam exatamente a mudança de comportamento. Tá? Então eu posso estar num comportamento andando, de repente eu vejo o inimigo, eu passo para um comportamento correndo. Tá? Aí, sei lá, eu vejo minha munição lá, eu vou para um comportamento buscar munição e por aí vai. Tá? Então você tem as transições que modelam isso. Tá? Então, basicamente, o estado determina o comportamento, tá? E as transições modelam a mudança de comportamento. Tá? E o NPC vai estar a cada momento do jogo dentro de um determinado estado. Esse é extremamente simples, extremamente intuitivo. Tá? E um exemplo clássico, o nosso velho amigo Pac-Man. Tá? Considera o comportamento dos fantasmas do Pac-Man ali. Tá? O que o fantasma faz? Ele fica andando. Esse aqui é um exemplo, não sei se é exatamente esse o comportamento do Pac-Man não, mas serve de exemplo. Tá? O fantasma do Pac-Man fica andando aleatoriamente no labirinto. Tá? Cada posição, ele escolhe aleatoriamente se ele vai para cima ou para baixo, cada bifurcação ele sai andando. Tá? Então, isso que eu estou chamando aqui de movimento aleatório que os fantasminhas ficam. Se de repente ele vê o Pac-Man visível, tá? O Pac-Man está próximo dele de alguma forma, ele percebe o Pac-Man, tá? Ele passa a um modelo de perseguir o Pac-Man, de tentar seguir e ir atrás do Pac-Man para onde o Pac-Man for. Tá? Então ele foi para o estado, persegue. Nota, aconteceu uma determinada condição, ou seja, o Pac-Man ficou visível, houve uma transição de estados, ele foi para o persegue. Tá? Se de repente o Pac-Man fugir, saiu da área de visão dele, etc., ele volta para o movimento aleatório. Então essa setinha aqui mostra isso. Tá? Só que se de alguma forma, tá? Ou se o cara está perseguindo, ou se o Pac-Man está em movimento aleatório, alguma coisa dessas situações, e o Pac-Man comer lá a pílula de força no cantinho do cenário, tá? O que acontece? O fantasminha passa a fugir de você. Tá? Então isso que está mostrando aqui, ou seja, se o Pac-Man comer a pílula azul lá, o fantasminha vai para o estado foge. Tá? E ele vai ficar nesse estado foge, tá? Faltou mostrar, até que ele seja comido, tá? Então, se ele for comido, ele desaparece, então nem está mostrando aqui. Mas depois de um certo tempo, tá? Ou seja, eu tenho um T igual a 0 aqui, ou seja, quando eu como a pílula, começa um relógio lá, tá? Que dura, sei lá, 10 segundos. Tá? Depois que passa os 10 segundos, acontece uma transição e o cara volta para o movimento aleatório. E fica nisso.
Tá? Fica nesses 3 estados, seguindo esses 3 estados, com essas transições e pronto. Tá? E apesar de ser extremamente simples, parece que o Fantasminha tem um mínimo de inteligência aí. Tá claro? Tá? Então, de novo, é extremamente simples, mas é extremamente utilizado. Tá? Basicamente, a transição de estados é uma variação de uma expressão lógica. Tá? Então, vai ter alguma condição lá, né? Se o Pac-Man está visível, se comeu a pílula, se a posição é tal e assim por diante, tá? Se o tempo acabou, eu posso ter uma condição lógica que vai ser baseada na percepção do agente, pode ser baseada na percepção do agente, né? Ou seja, Pac-Man é visível, ou algum evento externo, né? Como eu falei, o tempo dos fantasmas, aí por aí vai. Então, qualquer condição lógica do estado do sistema, eu posso usar para fazer uma transição. Tá? Além disso, eu posso também, numa transição de estado, fazer alguma ação. Então, eu posso ter ações específicas que acontecem na transição. Por exemplo, eu quero mudar a cor do fantasma, que o fantasma começa a piscar. Tá? Não sei se vocês sabem da história, mas isso era uma falha inicial do sistema, o fantasma piscar. Acabou que deu certo e ficou lá, mas o blinking do fantasma, inicialmente no projeto do Pac-Man, era uma falha. Tá? Mas no caso aqui, eu posso querer isso, ou seja, na transição, tá, o fantasma começa a piscar, ou na transição eu zero um cronômetro, alguma coisa desse tipo.